Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema: Os enormes desafios do Papa Leão XIV, parte 6. O clericalismo. O texto bíblico, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 43 e 44. Aquele de vós que quiser ser grande, seja o vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Prosseguindo em nossa série de reflexões sobre os maiores desafios a serem enfrentados pelo Papa Leão XIV, um dos mais difíceis seguramente é o clericalismo, uma anomalia mortal para a Igreja que o Papa Francisco classificou como lepra e câncer, a perversão da Igreja, que adoece e muitas vezes destrói e mata a fé no coração de uma infinidade de pessoas pelo mundo afora. O clericalismo e suas manifestações é a causa principal do esvaziamento das igrejas. Para não perdermos o andamento das reflexões, coloco a seguir a sequência que estou seguindo. Primeiro, a morte da fé, uma doença espiritual. Segundo, a nítida divisão no episcopado. Terceiro, o clericalismo, uma doença mortal que afeta toda a Igreja. Quarto, o celibato obrigatório, uma porta aberta para os distúrbios psíquicos e emocionais, inclusive os crimes de abusos sexuais. Quinto, o patriarcalismo existente na Igreja, onde a mulher é discriminada e proibida de receber qualquer ministério ordenado. Sobre os dois primeiros pontos, já falamos um pouco. Detenho-me agora no terceiro ponto, o clericalismo, considerado por grandes teólogos e por papas e bispos como uma doença mortal. Este é talvez o grande desafio do ministério do Papa Leão XIV, uma vez que o clericalismo é a causa dos demais desafios que ele precisa enfrentar e tentar achar a solução. Dois pontos muito complicados e difíceis para se combater o clericalismo são os seguintes. O primeiro, na estrutura clerical da Igreja, o Papa, por ser o seu líder, está no olho do furacão do clericalismo. E por mais que faça para combater esse vício do clero, ele próprio, por ser o Papa, está no olho desse furacão. Certamente Leão XIV terá muito trabalho para combater o clericalismo. Penso que o Papa deveria começar por ele mesmo, renunciando aos seus inúmeros títulos. Alguns, como Santo Padre e Santidade, são próprios de Deus e o colocam quase no mesmo patamar que a divindade. Lembrando de Pedro, de quem o Papa é sucessor, quando foi à casa do centurião Cornélio, este se prostrou aos seus pés. E o apóstolo imediatamente fez Cornélio levantar-se, dizendo: Levante-se, que eu também sou apenas um homem. Livro dos Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26. Segundo, a outra enorme dificuldade para se combater o clericalismo é a atitude passiva dos leigos, que alimentam esta anomalia. E eu explico. Em primeiro lugar, a doença do clericalismo acomete aqueles que usam de sua posição de sacerdotes, de líderes espirituais das comunidades e se colocam num pedestal acima das demais pessoas. O clericalismo ocorre quando boa parte do clero leva ao extremo a doutrina do sacerdos alter Christus, o sacerdote é outro Cristo, e se julga superior aos demais cristãos, e pensa que tem direitos de subjugar os outros e fazer coisas que normalmente não se faz. Daí ocorrem muitos distúrbios e todo tipo de abuso de autoridade e de poder que se pode imaginar. Os distúrbios e abusos de natureza sexual também vêm daqui. Em segundo lugar, é preciso considerar que grande parte do povo, eu diria que a maioria, ajuda e colabora alimentando essa anomalia, porque o povo se cala e se curva, mesmo quando o padre está errado. Dificilmente alguém tem o discernimento de encarar alguma postura errada do padre, da sua comunidade. Quando muito abaixa a cabeça e fica
tudo como está há séculos, porque o cristão leigo foi doutrinado a não ir contra aquele que é o representante de Deus na comunidade. Querem um exemplo? No geral, o cristão leigo fala de tudo, do político que erra, do patrão injusto, do bandido que rouba e mata, fala de quem comete algum deslize, só não fala do padre, porque ele é o representante de Deus. Em terceiro lugar, deve ser considerado que uma das grandes dificuldades para se combater eficazmente o clericalismo é que esta doença já começa no seminário, onde o rapaz recebe uma formação humana, acadêmica e doutrinal, não para ser um membro da comunidade igual aos outros, mas é doutrinado para ser cabeça dirigente de uma parcela da igreja. O clericalismo ocorre quando o padre transforma a sua liderança espiritual em um poder sobre-humano, esquecido de que Jesus disse: aquele de vós que for o maior, seja o servo de todos. E Jesus exemplificou isto lavando os pés dos seus discípulos. É urgentemente necessário que o clero seja servo de todos e não patrão. Oremos todos nesta intenção. É gravemente perigoso quando um padre se sente revestido de poderes sobre-humanos. Seguiremos amanhã com o assunto, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.